Fala, meu povo lindo! Estamos começando mais uma aula tratando aqui a respeito do empregado, do empregador e do empregador por equiparação. Isso mesmo, empregado, empregador e empregador por equiparação. Pensar na figura do empregador e do empregador por equiparação é ter em voga, é ter em mente o artigo 2º, caput, parágrafo 1º da CLT. Quando a gente pensa na figura do empregado, nós estamos falando do artigo 3º da CLT. Portanto, prestem muita, mas muita atenção. Empregador. Minha pró, quem é que é empregador? Empregador é aquele que detém os meios e as condições de trabalho, da prestação de serviços laboral. O empregador, ele é detentor de todo o maquinário, ele é detentor de todo o meio, a forma, o modo de produção. É ele quem possui o poder aquisitivo para a compra da matéria-prima. É ele quem detém verdadeiramente o capital. O empregador, regra geral, vai objetivar o lucro. E é por isso que a gente diz que o empregador, ele sofre o princípio da alteridade. Que princípio é esse? É o princípio pelo qual o empregador, ele corre o risco do negócio. Amores, o empregado não sofre o princípio da alteridade. O empregado não corre o risco do negócio. Empregador é aquele que busca assalariar alguém pela prestação dos seus serviços. Vamos fazer o seguinte? Vamos tomar nota. Você vai colocar empregador, só para a gente se situar no seu caderno. Você vai colocar empregador e empregador por equiparação. Empregador e empregador por, deixa eu só apagar aqui, e empregador por equiparação. De sorte que do outro lado, você vai colocar mais abaixo a figura do empregado. Para a figura do empregado, a gente está falando do artigo 3º da CLT. Para a figura do empregador e do empregador por equiparação, a gente está falando do artigo 2º e do artigo 2º, parágrafo 1º da CLT. Portanto, empregador é aquele que é responsável por assalariar o seu empregado. Por assalariar o seu empregado. Ele vai assalariar alguém que lhe presta serviços. O empregador é aquele que, via de regra geral, ele corre o risco do negócio. Ou seja, ele sofre o que nós denominamos de princípio, que é o princípio da alteridade. Princípio da alteridade. Princípio da alteridade. Deixa eu só colocar aqui. Princípio da alteridade. Ele corre o risco do negócio. Vem comigo, deixa eu te mostrar. Artigo 2º da CLT diz assim: considera-se empregador a empresa individual ou mesmo coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, o empregador, ele assume os riscos da atividade econômica. Ele assume os riscos do negócio. Por isso que ele sofre o princípio da alteridade. O que é que ele vai fazer? Ele vai admitir, ele vai empregar, ele vai assalariar, ele vai remunerar e ele vai dirigir a prestação pessoal de serviço. Quem é esse? Essa é a figura do empregador. O parágrafo 1º, por sua vez, traz a figura do empregador por equiparação. Minha pró, quem é o empregador por equiparação? Empregador por equiparação é aquele que equiparam-se ao empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego. Os profissionais liberais, pensem em médicos, advogados, fisioterapeutas, contadores, as instituições de beneficência
E aí você pensa em entidade filantrópica, entidades sem fins lucrativos, ONGs, organizações não governamentais, as associações recreativas, associações de moradores, cooperativas, por exemplo, ou outras instituições sem fins lucrativos, um sindicato, um condomínio, que admitirem trabalhadores como empregados. Amores, empregador é aquele que vai admitir, assalariar e dirigir a prestação pessoal de serviço dos seus empregados. O empregador, ele é quem detém o maquinário, o meio, a forma para a prestação de serviços, os objetos, os utensílios, os instrumentos, os equipamentos. E não só isso, ele é o detentor do capital. Por ser o detentor do capital, ele vai sofrer o risco da atividade econômica. Empregador por equiparação é só para te recordar, caso a sua prova questione, mas é só para te recordar do seguinte, que ainda que estejamos diante de um empregador que não objetive lucro, ainda assim nós iremos considerá-lo como empregador, mas empregador por equiparação. Por exemplo, condomínio não objetiva lucro, associação não objetiva lucro. Quando nós estamos falando de uma entidade sem fins lucrativos, ela não objetiva lucro. Ainda assim, ela pode empregar, dirigir, assalariar a prestação pessoal de serviço dos seus empregados. Portanto, tratamos da figura do empregador e do empregador por equiparação. E o empregado? Amores, empregado, você tem que pensar no artigo 3º da CLT. Para que eu detenha, para que eu conte com a prestação de serviços do empregado, eu só considero o empregado quem atende os requisitos do UPS. H-O-P-P-S. H-O-P-P-S. Vem comigo, vou te mostrar. Que bendita de regra de UPS é essa, minha pró? Como é isso? Amores, H de habitualidade. Então, perceba que para o empregado, deixa eu só fazer assim, pronto. Para o empregado, ele terá que cumprir a regra do UPS. UPS. Habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e subordinação. Habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física e subordinação. Amores, prestem muita atenção. Empregado, eu só posso considerar o empregado se ele detiver esses requisitos. De tal sorte que, se falta o requisito da habitualidade, não estaremos diante da caracterização do vínculo empregatício. Eu não poderei denominar de empregado, eu não estarei diante de uma relação de emprego. Olha para mim, e sim de uma relação de trabalho. Por exemplo, se falta habitualidade, eu poderei estar diante de um trabalhador eventual. Alguém que eu contrato, de vez em quando vai lá e presta serviços como pedreiro. Ele faz uma obra, um eletricista fez a obra, acabou. Não tem continuidade, não tem habitualidade. Percebeu? Para que eu esteja falando do cumprimento do vínculo, do requisito, do vínculo empregatício, tem que haver habitualidade. Habitualidade que para o empregado urbano e rural não se presume necessariamente em, no mínimo, tantos dias. Habitualidade para o empregado urbano ou para o empregado rural pode ser de 2 dias na semana, 3 dias na semana, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Até de 1 dia na semana para o empregado doméstico, porque está previsto na lei própria do mesmo, que é a Lei Complementar 150 de 2015, no seu artigo 1º, em especial o artigo 1º, eu só posso considerar como empregado doméstico aquele empregado que presta serviços para a pessoa física na residência dessa pessoa,
por mais de 2 dias na semana. Por mais de 2 dias na semana equivale a partir de 3 dias. A partir de 3 dias. Qual é o mínimo? 3 dias na semana. Mas isso só é válido para o doméstico. Eu não contabilizo isso nem para o urbano e nem para o rural. Então, H de habitualidade para o trabalhador empregado urbano, rural, doméstico, ele precisa exercer o seu labor de forma habitual, exercer o seu labor de modo contínuo. Amores, onerosidade. Perceba que pela onerosidade, eu só vou considerar como relação de emprego se pela prestação de serviços aquele empregado, vem comigo, ele é remunerado. Porque se ele presta serviços, ainda que de forma habitual, ainda que detenha subordinação, não estaremos falando de relação de emprego. Ele será, por exemplo, um trabalhador voluntário, regido pela Lei 9.608 de 1998. Ele será um trabalhador voluntário. Se falta o requisito da P de pessoalidade, e não confundir pessoalidade com exclusividade, o requisito da relação de emprego é a pessoalidade. Você contratou Ingrid Gil na relação de emprego, que é diferente da prestação de serviço. Na relação de emprego, eu não posso me fazer substituir por outra pessoa. Você contratou Ingrid Gil, só quem pode prestar serviços para você é Ingrid Gil. Claro, diferente da exclusividade, porque a exclusividade quer dizer que eu só posso prestar serviço para você, só presto serviço para o Brasil Jurídico. O Brasil Jurídico paga a mais para que eu seja exclusiva dele. Aqui no meu exemplo, vem comigo, olha para a tela, P de pessoa física. Isso quer dizer que pessoa jurídica não pode ser empregado urbano. Eu não posso ter pessoa jurídica, nem urbano, nem rural, nem doméstico. Só quem pode ser empregado é a pessoa física. É a pessoa física que, prestando serviço, que fazendo uso da sua mão de obra, é assalariado. A prestação dos seus serviços é dirigido pelo seu empregador. Além disso, o S, que é o S da subordinação. Ou seja, o comando do exercício da minha atividade. Que horas eu começo a laborar? Que horas se dá o término do meu labor? Quanto eu vou gozar de intervalo intra-jornada? De que hora vai ser o intervalo, até que horas o intervalo inter-jornada? Quando se dará o repouso semanal remunerado? A dobra, como a gente fala, o pagamento em dobro do feriado. Como tudo isso ocorrerá? Se eu tenho que vestir rosa todos os dias no meu local de trabalho, se eu tenho que fazer uma pompinha aqui no cabelo, a cor do esmalte que eu tenho que pintar, quem dirige o exercício do meu labor é o empregador. Eu estou subordinado, direto e indiretamente. Amores, olha para a telinha. Só é considerado empregado quem tem cumpridos os requisitos, os caracteres da relação de emprego. Ou seja, eu precisarei provar em juízo que eu exercia um labor de modo habitual, que eu exercia um labor de modo oneroso, que eu tinha direito à pessoalidade, que eu se tratava de uma pessoa física e que existia ali a subordinação. Amores, vem comigo. Eu pulo aqui para o artigo 3º da CLT, no qual, a diagnosticar quem é empregado, ele diz assim: considera-se empregado toda pessoa física. Esse é o primeiro requisito. Que presta serviços de natureza não eventual a empregador, ou seja, de modo habitual, de modo contínuo. Olha aqui outro requisito, habitualidade. Sob a dependência deste. Olha aqui outro requisito, a subordinação, mediante o pagamento de salário. Outro requisito, que é a onerosidade. Então, eu tenho uma pessoa física, eu tenho aqui a habitualidade, eu tenho a subordinação, eu tenho a onerosidade. Eu tenho aqui a pessoalidade. Amores, parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Eu não vou fazer a distinção entre um e outro. Portanto, empregado é aquele
que presta serviços para o empregador de modo habitual, contínuo, não eventual. Ele vai ser remunerado por isso. Ele tem uma contraprestação pela prestação do serviço. Só quem presta serviços é ele. Ele não pode se fazer substituir por outra pessoa. Quem presta serviço é necessariamente uma pessoa natural, pessoa física. E claro, ele faz isso mediante a dependência do empregador. Ele obedece às ordens do empregador. Ele o faz com a subordinação direta e indireta. Empregado, empregador, empregador por equiparação. Ô minha pró, e na hora da prova? Amores, esse é um assunto que não costuma ser tão explorado assim numa segunda fase de trabalho. Se o é explorado na primeira fase, prova objetiva, como letra da lei, ok? Como letra da lei. Sabendo o que está posto no artigo 2º, parágrafo 1º e o caput, por exemplo, parágrafo 2º e 3º, já nós iremos tratar de grupo econômico, e sabendo também o que está no artigo 3º, você mata a questão. Até o próximo bloco.